Sejam todos bem-vindos, irmãos desencarnados, irmãos encarnados. Que a paz e a misericórdia do grande Mestre Jesus esteja conosco nessa doutrinária de hoje. Para iniciarmos a doutrinária de hoje, convidamos para a leitura preparatória o irmão Gilvão. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz hoje e sempre. É do livro de Lúcia Cominato, pelo Espírito, Irmã Maria do Rosário, Na Cura da Alma. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração. Jesus, Mateus 5:8. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus, num apelo, não só às criancinhas, mas, igualmente, às almas fracas e desprotegidas, que caminham pela vida com passos vacilantes, sem forças para vencerem as próprias dificuldades. Faze, meu irmão, como fez o Mestre, e procura também chamar a ti aqueles outros irmãos que à tua volta te buscam, para que possa auxiliá-los a vencer a caminhada de dores. Acolhe-os em teu coração, abre teus braços e estende as tuas mãos. Dá o que possas para sustentar-lhes o ânimo abatido. Dá o que possa para incentivar a fé e a coragem, para que consigam prosseguir caminhando em suas jornadas evolutivas. Pelo muito que já aprendestes e recebestes em bênçãos da luz divina, que o Evangelho do Cristo já te proporcionou, é hora de, saindo da carcaça de egoísmo em que por tanto tempo te aprisionastes, acolher o teu coração os que ainda se encontram prisioneiros nas suas provações, frutos dos inúmeros erros cometidos nesta e em outras encarnações. Sê aquele anjo caridoso que estende suas brancas asas sobre os que choram nos catres de dor. Sê um pouco de Jesus, o amoroso Mestre, que desceu da grandeza celestial para vir trazer aos homens a sua mensagem de paz. Procura agir, meu irmão, diante do próximo, como Jesus certamente agiria, estendendo a paz e muito amor. Que assim seja. Para a prece inicial, convido o irmão Aloísio Júnior. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedir a espiritualidade maior que possa conduzir o palestrante na noite de hoje e que a gente possa refletir e colocar em prática na nossa vida todos os conhecimentos que vamos adquirir na noite de hoje. Todos, por favor, vamos rezar a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho, convido a irmã Elmaís.
Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. A melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve Bordeaux. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Para a noite de hoje, teremos o palestrante Wagner Barreto com o tema suicídio. Que os mentores espirituais da casa e toda a corte celestial o ilumine, irmão, e que Jesus Cristo dê ótimos ensinamentos para ti, para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz, a luz, a harmonia, o amor incondicional do nosso irmão maior Jesus possa nos envolver não somente na noite de hoje, mas todos os dias de nossa existência, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, para que a cada dia que adentremos a um templo religioso, que o segmento seja Jesus, possamos realmente vir com o propósito de aprender o Teu Evangelho, porque é diante desse aprendizado cristalizado em nosso ser, é que da porta para fora nós vamos ter as forças necessárias para reverter os impactos que a vida nos impõe, por necessidade de aprendizado, de reajuste e de evolução. Sem o Evangelho de Jesus em nossas vidas, a humanidade vem caindo, encarnação e encarnação. Olhe como está o nosso planeta. Veja quanta dor e sofrimento ainda tem por escolhas equivocadas nossas. Porque teimamos ainda de não seguir ou nos esforçarmos o mínimo possível para seguir o Cristo. Um dia eu ouvi palestrante de Portugal, Luca, que passou um tempinho aqui, uma semana, e ele diz: ou Jesus foi um grande demagogo, ou nós somos cabeças duras. Eu fico com a segunda opção. Cabeças duras, teimosos, por termos o poder do livre-arbítrio, muitas vezes nas nossas escolhas, não racionalizamos o que é melhor ou o pior para nós. Por isso, muita dor ainda no planeta Terra, por continuarmos tão teimosos. Hoje a temática é do suicídio. É uma temática que nós temos que conversar
não só no Setembro Amarelo, como foi o mês passado, mas todos os dias, porque o índice do suicídio é enorme no mundo. Enorme no mundo. E tudo começa com um sentimento de melancolia. Às vezes, sem mais, sem para quê, a gente acorda, ou durante o dia tem aquela tristeza, aquele desânimo. Temos que resistir. Porque se a gente não resistir, não expurgar, não mudar a condição psíquica do pensamento para uma coisa melhor, a gente cai nessa languidez, nessa fadiga, e daí para a depressão é um pulo. E depois, quando chega no estado depressivo, é difícil, nunca impossível, mas difícil de sair do atoleiro, que é a desesperança. Existe um ditado aqui na terra que diz o seguinte: a esperança, ela é a última que morre. Ditado errado. A esperança nunca deve morrer. Se ela é a última, mas morre, estamos perdidos. Se a gente não tiver esperança naquele que nos criou para sermos felizes, nos dando tantas oportunidades reencarnatórias, de estarmos juntos, para ajustarmos os nossos corações, para nos redimirmos de tantos equívocos, se a gente não confiar, não crer, não tiver essa esperança sempre, o que será de nós? O que será de nós? A vida, a caminhada terrena, num plano de provas e expiações como o da terra, não é brincadeira, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que nós temos que despertar para vencer a nós mesmos, não aos outros. A concorrência é contra nós. É administrar os nossos conflitos. Mas muitas vezes, pela nossa ignorância de conhecimento, a gente deixa os nossos conflitos de lado, mescla como se estivéssemos felizes, porque a gente costuma sempre dizer ao outro: você tem que ser sincero. Mas nós temos que entender que para nós sermos sinceros com alguém, temos que ser primeiro sinceros conosco mesmo. E entender a nossa problemática, as nossas dificuldades. Às vezes necessário descer um pouquinho do pedestal de um tal de um orgulho que a gente cultiva ainda, cada um no seu percentual, e pedir ajuda. Preciso de ajuda, eu não estou conseguindo. Meus pensamentos estão ruins, minha vida está de cabeça para baixo, me ajude, não fazer a parte que nos cabe, mas me ajude. Nós temos que entender isso. O mínimo de humildade e de pedir. Então a vida terrena não é brincadeira. Não. Do mais miserável ao mais opulento, sofremos. Sofremos. Mas renascemos para sofrer? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Sofrimento é uma opção. A dor, ainda, sim, é necessária para que a gente desperte para o caminho correto. Mas o sofrimento é a amplidão que a gente dá àquela dor. Tem pessoas, tira uma cutículazinha, parece que o mundo acaba. Tem outras que estão nos leitos dos hospitais, passando dores horríveis, cânceres, AVCs e tanto. É a mesma coisa de nada ainda. E para quem está com essa melancolia, está no estado depressivo e pensa em tirar a vida física, a dor é enorme. E por a gente não entender essa dor, muitas vezes, como já falei, diz que é fraqueza, diz que é safadeza, sem vergonhice, porque não precisa, tem de tudo, tem família, tem emprego.
não passa necessidade. E quem disse que isso é sinônimo da pessoa ter desesperança? Quem disse? Não é sinônimo. É uma dor que a gente carrega. E olhe vocês, quem tiraram, pensam em tirar a própria vida, geralmente, não é regra geral, mas geralmente não é a primeira vez. Vem caindo sucessivamente, vem para se melhorar e não consegue ainda vencer essa problemática tão difícil. Tão difícil. A gente tem que entender a necessidade de valorizar a vida. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente pode se esconder de qualquer coisa. De qualquer coisa. A gente pode até tentar também se esconder da morte. Mas da vida, ninguém consegue se esconder. Porque a vida é contínua. Somos espíritos imortais. Porque se assim não fôssemos, para que Deus tinha criado a gente? Só para nascer, comer, reproduzir, envelhecer e às vezes nem envelhece e morrer? É sem sentido quando a gente pensa isso. A gente indo ali fora, olhando pela amplidão do universo, para que as estrelas, os planetas, os sóis? Se não tivesse uma finalidade útil. Porque, garanto a você, para muitos de nós não tem, porque muitos e quase poucos olham para o céu para glorificar e agradecer por tanta beleza. Então é algo a mais que nós temos na nossa caminhada. Nos melhorarmos, vencer a nós mesmos. Eu costumo sempre dizer, pessoas que estão sempre no meu convívio, principalmente quando estudamos, eu já fiz essa pergunta e eu faço sempre. Quem aqui, nesse recinto, tem alguma empresa? Empresa. Meu amigo tem uma empresa. Só ele tem empresa. Eu vou dizer a vocês que aqui todos nós temos uma grande, mas grande empresa para tomarmos conta, para administrarmos. É a nossa vida. A nossa vida, ele tem a empresa material dele. A nossa vida é o maior patrimônio que nos foi dado por Deus. Temos que saber administrar. Não é como a cantiga de Zeca Pagodinho que eu gosto, deixa a vida me levar. Quando a gente deixa a vida levar, a gente cai. Nós temos que conduzir essa empresa da melhor forma possível. Para que quando a gente retornar e for prestar contas, a nossa consciência, para aquele que nos deu esse empréstimo, que é a vida, estejamos melhor. Mas o que acontece muitas vezes? A gente deixa a nossa vida, a nossa empresa, que podemos administrar, que podemos resolver os nossos problemas, de lado. Para muitas vezes querer, no intuito de ajudar a resolver, administrar a empresa do outro, a vida do outro, onde nós nunca iremos conseguir. Aí a gente fica, abandona, aí as traças tomam conta da nossa empresa. Por isso que muitos de nós caímos na melancolia, e daí na depressão, e daí, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida física no planeta Terra, mais ou menos isso. Por a gente não entender essa proposta do Cristo. E a gente inventa mil desculpas por mais dor que a gente sinta, por mais dor que a gente... E quando a gente está sofrendo, note vocês, quando vocês estão com algum problema, que é natural ter problema, é necessário que se tenha problema, que é para a gente crescer e buscar resolver, por mais difícil que seja. Veja vocês, quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade, como a gente se fecha no nosso casulo. Não se abre, não conversa. Não conversa.
Porque a gente acha que não vamos resolver e o outro não pode nos ajudar. Veja vocês, bem assim é com a dor, com aquele que está sem esperança nenhuma. Pessoa que pensa, está no estado depressivo, não tem força para reagir porque pensa que tudo acabou. E só fica arquitetando tirar a vida física. E quando o pensamento é tão forte, porque o pensamento é vida, a gente arquiteta, até um dia, infelizmente, conseguir fazer o intento infeliz, pensando que com a morte do corpo físico os problemas acabaram. E a pior decepção para aqueles que tiraram a vida física é ver que não morreram. E que os problemas continuam, ainda piores agora. E tem consequências horríveis esse ato. É o pior ato perante a lei divina, é o suicídio. É o pior crime que o ser humano pode fazer. É a pior fraqueza que nós temos, é desistir da caminhada terrena. Muitos pensam que desiste da vida. A vida ninguém desiste porque ela é contínua. Bote isso na cabeça de vocês, porque nós vamos ter muitos problemas ainda. Uns mais, outros menos. E às vezes, os nossos problemas, porque a gente pensa que os nossos problemas sempre é maior do que o do outro. Sempre é maior do que o do outro. E se a gente for sincero, um dia que a gente for sincero conosco mesmo, olhando ao nosso derredor, a gente vai ver que tem pessoas que sofrem muito mais do que todos nós. A cada 40 segundos, a cada 60 segundos no planeta Terra, uma pessoa morre de fome. Principalmente no país africano. A cada 60 segundos, mais ou menos. Principalmente crianças. Só disso aí, repare se a nossa problemática chega aos pés. Ninguém está criticando a problemática de ninguém, cada um da sua dimensão. Arrudei por aqui agora, vamos sair aqui agora nas periferias da nossa cidade, umas casinhas de taipa simples, veja lá, às vezes não comeram nem um pedaço de pão ainda hoje. E às vezes a gente conversa com essas pessoas e saímos envergonhados, porque temos de tudo de material, temos família que nos apoia e ainda a gente, na nossa fraqueza que nos é peculiar, pensamos em desistir da vida. Não façam isso com vocês. Não façam, porque vocês nunca vão morrer. Jesus provou isso. Jesus provou isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá, porque ele sabe que não morria. E não existe desculpa. Não existe desculpa, por melhor que seja a intenção, que a gente tire a vida física, para que a gente não sofra as consequências. Não existe. Tirei por amor. Não existe essa desculpa, não existe. A intenção é boa, mas a gente vai passar por a problemática do pior crime que a gente possa cometer conosco. E as consequências, digo a vocês, no plano espiritual, muito sofrimento, e renasce com mais dor ainda. Vocês já pararam para pensar? Não é regra geral, mas é uma grande tangente. Não é regra geral. Nada a gente pode dizer que é regra geral. Quantos renascimentos dolorosos no planeta Terra? Quantas pessoas renascem com microcefalias, idiotismo, síndrome de Down, autismo, todas tronchas, com aleijões que não tem cura, com problemática no corpo orgânico que a ciência não tem cura? Já pararam para pensar por que renascemos assim? Castigo eu tenho certeza que não é. Bênção. Para recomeçarmos aquilo onde antes deixamos pelo caminho. Muitas vezes. Porque ninguém sofre à toa. O acaso não existe, sorte e azar muito menos. A gente aqui, com as nossas dores, com as nossas equívocos nas escolhas, a gente diz: eu sou azarado, eu sou sortudo.
azar e sorte não existe. Não existe. Ninguém é azarado aqui. Não. E eu vou dizer um exemplo, como eu sempre digo, sobre a sorte, né? Que a gente diz, nasci sem sorte, fulano é que é lá, fulano é que tem sorte. Veja a vida, veja como ele nasceu. Vocês já ouviram alguém falar assim? E a gente atribui a sorte e o azar às nossas conquistas, quando é sorte, né? Conquista. E quando é as nossas quedas, as nossas derrotas, porque somos espíritos em construção, a gente atribui ao azar. Um dia um colega meu, a gente assistindo, eu sempre digo um jogo de futebol, quando eu assistia, mais corriqueiramente, a gente assistindo o jogo do São Paulo, porque nós somos São Paulinos, não ganhamos nada, mas nós somos, né? E nesse dia o São Paulo ganhou e eu disse, Genaldo, rapaz, hoje nós demos sorte. São Paulo ter ganho, sorte danada. Ele disse, Wagner, sorte? Eu disse, foi, rapaz, olha, tomamos um sufoco danado, outro time só massacrando, né? Uma sortezinha foi lá e fizemos um gol. Ele disse, isso foi no domingo, né? Na quarta-feira ele disse, tu vai quarta-feira para a feira, não leva nenhum conto, vai só com a sorte para ver se tu faz a feira. Eu analisei assim, isso é verdade. Possa ser que eu traga alguma coisa com alma bondosa, me dê, mas para fazer a feira real como a gente faz, só com a sorte, sem o dinheiro, não vai fazer mesmo não. Nunca mais me saiu da cabeça esse dizer dele. Dentro da ignorância peculiar dele, que a gente não está falando nem de religião. Então sorte não existe, nem azar. No universo existe uma coisa, aliás, duas. Quem tem algum cartão de crédito aqui, que utiliza ou não? Quase todos, né? Temos. Cartão de crédito, quando você está em dias com a fatura, que você vai lá, estando no limite, faz o quê? Passa. E quando não tem? Não passa. No universo, eu dou esse exemplo chulo, é igual. Existe crédito perante a lei divina ou débito perante a lei divina. Então nada é azar. A gente tem a problemática que necessitamos para vencer. Essa problemática criada por nós. E muitas vezes pela nossa fraqueza infeliz, tirando a vida física. Então valorizar a vida. E aqui a gente está falando, independentemente que a pessoa acredite ou não acredite, aceite ou não aceite. É lei divina. Quando a gente inflige, a gente tem que ressarcir. O conhecimento apenas aumenta a nossa responsabilidade. Mas mesmo quem não conhece, vai ressarcir. Qualquer coisa que a gente fira o outro, e a gente sempre fere ao outro, quando a gente desrespeita o direito do outro. O direito do outro começa sempre quando o da gente, o nosso termina e vice-versa. E o direito da vida é o maior direito que nos foi outorgado por Deus. Eu vou ler algumas questões do Livro dos Espíritos, porque tudo que eu, de 15 anos para cá, tudo que eu questiono na doutrina dos Espíritos, ela me responde com racionalidade. Ela não me deixa equívoco de nada. Qualquer problemática que eu perguntar, que eu procurar saber, ela vai dizer a necessidade que eu tenho de passar. Com razão. Por isso que eu creio na doutrina dos Espíritos. Por isso que eu creio no Evangelho de Jesus. Por isso que eu creio que toda a minha problemática, minha dor e sofrimento que eu tenho que passar é por necessidade de me reajustar com a minha própria consciência.
Vamos ver o que Kardec questionou aos espíritos bondosos sobre o desgosto pela vida, suicídio. Lembre-se mais uma vez, o pior crime que o ser humano possa fazer consigo mesmo é tirar a vida física. Morrer não. Morrer não, porque morrer, nenhum de nós vamos morrer. Nós vamos desencarnar. Vamos deixar esse corpo e retornar para a verdadeira morada. E retornar depois para um dos planos onde o Pai nos convida. Então ninguém morre. Pense sempre nisso. Quando esses pensamentos infelizes sobrevoarem o psiquismo de vocês. Não deixe essa tristeza, essa desesperança tomar conta de vocês. Eu digo vocês, mas eu também estou no meio como vocês, porque ainda somos tão fracos, muito embora a gente pense que estamos tão fortes. A questão do Livro dos Espíritos começa na questão 943. Eu vou ler algumas. E depois desse livro, O Céu e o Inferno, a gente vai ler testemunhos de espíritos que foram convocados, na Sociedade de Paris para estudo, trazido pela espiritualidade amiga, e dizer o estado que eles se encontram no plano dos imortais, por ter tirado, infelizmente, a vida física. 943, desgosto da vida, suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Às vezes, aos nossos olhos, eu já cansei de dizer, eu disse, rapaz, mas por isso aí a pessoa tirou a vida física? Na minha ignorância de outrora. Por essa besteira, mas para aquela pessoa, aquele pé foi um tudo. Mas se a gente analisar racionalmente, foi uma coisa tão fútil que poderíamos vencer, se assim a gente quisesse e pedisse ajuda. Vamos ver o que os espíritos disseram a Kardec. Efeito da ociosidade. Ociosidade, vocês sabem o que significa ociosidade, né? Oi? Sem praticar o trabalho. Mas aí a pessoa pode dizer, mas espera aí, fulano trabalhava em tal lugar e tirou a vida física. Atores de novela, cantores, milionários, que a gente pensa que a pessoa quando tem dinheiro é feliz, e por que tirou a vida física? Não é sinônimo de felicidade, bens materiais. E aqui, ociosidade do trabalho, não é essa ociosidade que a espiritualidade nos pede, é a ociosidade do trabalho íntimo, da força que a gente tem de lutar para vencermos a nós mesmos. Como ainda nós somos fracos, não queremos sair muitas vezes da nossa zona de conforto, a gente se acomoda e acha melhor, pensando que tudo vai ser resolvido tirando a vida física. Essa é a ociosidade. Essa é a falta de ociosidade, não é a falta de trabalho. Porque quase todos que tiram a vida física trabalham, tem família, tem pessoas que gostam, que adoram, mas tiram a vida física. São bem aquinhoados de bens materiais. Mas é a ociosidade. Às vezes a gente tem tanta coisa no mundo, mas por dentro é um vazio, é um oco. Da falta, efeito da ociosidade e da falta de fé. Um dia eu fui pegar ali no Lava Jato no carro, já tem um tempo, e tinha duas senhoras conversando. Uma tinha depressão. E a outra dizendo, fulana, ainda você toma remédio para depressão? Eu disse, tomo, não posso parar não, o médico não libera não, diz que eu tenho que tomar pelo resto da minha vida. Mas eu fico danada, fulana, quando a pessoa diz que eu não tenho fé em Deus. Eu ouvi. Mas se a gente analisar, qual fé em Deus a gente tem?
Qual é a fé que a gente tem em Deus? É uma fé cega dessa maneira. Por a gente não entender o propósito que Ele tem em nossa vida. Porque a gente acha que só ter fé em Deus é só quando as vidas estão boas, com 1000 maravilhas. E a gente tem que crer que Ele é bom, justo e misericordioso, até na problemática, até nas dores. Porque senão Ele não permitia. Aí a pessoa diz: e por que eu não tenho fé em Deus? Qual fé você tem? A fé cega, que não entende a problemática, porque pensa que eu sofro só, onde milhões ao meu redor têm a mesma problemática minha e sofrem. Principalmente quando os conflitos são internos. Então é essa falta de fé raciocinada que a espiritualidade pede que a gente tenha fé raciocinada. Entenda que nada é por acaso que você passa na caminhada terrena. Nada é por acaso. Tem uma finalidade útil, e a maior finalidade é vencer toda a problemática. A questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Muitas pessoas pensam que tem o direito de fazer o que quiser com a vida, e realmente tem esse direito. Mas só que a gente esquece ou não entende que nós somos responsáveis por essa empresa que eu falei. E tudo que acontece com ela, nós vamos reparar os danos. Somos nós, não são os outros. E vamos ver o que é que a espiritualidade nos diz. Não, apenas Deus tem o direito de tirar a vida. O suicídio voluntário é uma transgressão, é uma infração à lei divina. Mas vai o que está dizendo? Mas aí vocês podem perguntar: e o que fazer? Qual o remédio? Nesse mesmo capítulo do Evangelho, capítulo 5, lá na frente tem suicídio e loucura. Quem tiver o Evangelho, quem quiser, leia em casa. O único remédio para que a gente não caia nessa fraqueza infeliz é a calma perante as dores, perante a problemática, e a resignação, entender, mesmo sangrando, e caminhar. Calma e resignação são os únicos antídotos para que a gente não tire a vida física. Ao contrário de todos quando tiram a vida física, que é o desespero, é a desesperança. Mas existe uma condição. Eu disse neste instante há poucos, e nós vamos concretizar nossa fala, que a intenção, ela aumenta ou diminui a falta, mas não nos isenta da gente passar pela problemática do ato. Mas existe em um caso onde aquele que tira a vida física, ele não vai sofrer os rigores da lei divina. Eu vou dizer para vocês o único caso que a pessoa é isentada de passar pela problemática, mesmo se tirar a vida física. A questão 944A. Kardec questiona a espiritualidade. O suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz, é isento. Pessoas que nascem com problemas psíquicos, se hoje ou amanhã tirar a vida física, é isento porque não sabe. O louco, viu? Não sabe o que faz. É a única condição que a lei divina não requer a responsabilidade. No restante, a intenção, como eu disse e vou repetir, ela aumenta ou diminui a falta. Mas nós vamos ter que passar pela problemática
do que fizemos em nosso corpo. E já falei de algumas consequências de renascimentos dolorosos aqui na Terra, muitos deles por causa do suicídio. A questão 949. Tem pessoas que tiraram a vida física por vergonha. Faz algum ato vergonhoso, né? Depois que faz, né? Vem a público, a pessoa fica com vergonha, ou o ato que ele fez, ou de alguém da família. E a gente ficou com vergonha e tirou a vida física. Vocês que acham? É isento? Vamos ver a pergunta. 949. O suicídio pode ser desculpável quando tem por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos e sua família. Cometi o ato, mas todo mundo vai ficar sabendo, vai cair, minha família vai sofrer, vou tirar minha vida física. A pergunta é essa, das vergonhas. Resposta: aquele que age desse modo não procede bem, embora acredite que faça. A providência leva isso em conta, que a intenção dele realmente era o quê? Não deixar a família passar por vexames, pelo erro dele. A lei divina leva isso em conta. Porque é uma expiação que se impõe a si mesmo. Ele atenua o seu erro pela intenção, mas não deixa de cometer um outro erro. Portanto, eliminai os abusos da sociedade e os vossos preconceitos, e não tereis mais suicídios. Se eu não tivesse o preconceito, se eu não fosse orgulhoso, se eu não errasse, eu não cometeria o suicídio. Cometeu pela intenção da família, mas vai ter que passar pelas dores que um suicida passa. E muitos deles sentem as dores dos germes comendo a carne do corpo físico por longos anos. Muitos deles não conseguem sair do atoleiro de um lugar muito ruim. Quem aqui assistiu uma novela chamada A Viagem? Né? A Viagem, né? Muita gente assistiu. Foi, né? A Viagem. Eu me lembro muito bem de algumas coisas. Alexandre cometeu suicídio. E ele sempre retornava para a casa dele. Mas quem lembra um pouco assim vai perceber, vai dar uma lembrança agora, que sempre ele estava retornando para o lugar do plano espiritual muito ruim. É muito doloroso quem tira a vida física. Nós não temos a noção de quanto sofrimento é. E de quantas encarnações nós temos que vir caindo, levantando, para que a gente sane. E um dia passa a encarnação com problemas sérios, o que seja, e a gente não tira a vida física. Pelo contrário, agradeça pelas dificuldades, pelas dores, e não desanime, e não perca a esperança. Vai até 1972, esses questionamentos. Nós falamos só essas duas. Para que dê três, para que dê tempo a gente falar um pouco do livro do céu e o inferno. Por essas palavras que nós estamos conduzindo a vocês, que a doutrina dos espíritos nos esclarece que somos espíritos imortais, já vivemos, estamos vivendo e vamos viver tantas existências forem necessárias para que a gente vença nós mesmos. Com racionalidade, pense, quando chegar os problemas e os pensamentos tortuosos de desesperança, começando pela melancolia, ronde vocês, para que a gente tenha força de repelir, substituir por um melhor e caminhar, pedindo ajuda se for necessário,
mas que a gente nunca desista da vida, porque, vou repetir, a vida é ininterrupta. Ninguém morre, a não ser o corpo físico. Os problemas não se acabam, eles só vão terminarem quando nós resolvermos. Veja só outro exemplo chulo. Nós temos um problema aqui na Terra, certo? Não é assim? Um problema. Uma dívida. A gente tem o problema de doença, beleza, não tem, teve que pedir um dinheiro, certo? Começou com R$100 o empréstimo. A gente começou a pagar, tal, e aperta aqui, aperta acolá, paramos de pagar ao banco, né? O que é que acontece? A dívida, você vai lá no banco e diz, rapaz, eu não posso pagar não, estou desempregado, aquilo ou tal, né? Aí o banco vai dizer assim, pronto, pode rasgar o seu contrato, você não deve mais nada aqui. Não é assim que faz? Não é assim não? Se não for assim, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu pensei que era assim, né? Não é assim. Não é assim. Quando a gente não consegue, fica o quê? Quando a gente não consegue resolver esse problema, olha, uma bola de... Bem assim são os nossos problemas. Tanto o interno como o do mundo. Quando a gente não resolve, a gente não consegue se livrar dele. Porque os problemas não é para a gente se livrar, é para a gente resolver. É para a gente resolver, não é para se livrar. Então, enquanto você não quita, você fica com o seu nome sujo, você não compra isso outro, meio mundo de coisas você não pode fazer. Por quê? Porque não resolveu o problema. No dia que pega o dinheiro, vai lá no banco, quita, pronto, ele está aí, quer outro empréstimo agora? Já está liberado para outro, com cartão de crédito e assim sucessivamente. Então, com a vida, se esse exemplo chulo é assim, e com a vida, é muito mais sério do que a gente pensa. Vamos ler alguns relatos desse livro Céu e Inferno. Lá em Paris, onde muitos foram chamados para o testemunho, porque estava no tempo de codificar, tinha que ter os testemunhos adequados. Mas com pessoas, muitas delas que conheciam as pessoas que tiraram a vida física, para não dizer que era mentira. Certo? Vamos lá. Para a gente ver que não, vou repetir mais uma vez, não existe desculpas, arrudeios, desvios para que a gente, com a nossa consciência, a gente se livre de passar por uma problemática dolorosa quando a gente tira a vida física. Por melhor que seja a intenção, nós vamos ter que passar por essa problemática. Um dia eu assisti, há um tempo atrás, no Globo Repórter, não sei se foi o Globo Repórter, eu sei que foi um programa de documentários, onde lá no interior de Minas, dentro das matas mesmo, um pai de família, a mãe estava dando a entrevista, né? Fazendo a reportagem. Tirou a vida física no corredor da casa, por não aguentar ver os filhos, já de todo tamanho, passarem necessidade, passarem fome, a um ponto deles mesmos relatarem que o cardápio principal dos dias era lagartixa. E eles sem saída nenhuma, milhões de pessoas existem assim. Hoje mais ou menos 14 milhões de pessoas desempregadas. A estatística é mais ou menos isso, né? 14 milhões. 14,7. Veja, de você procurar às vezes um pedaço de pão e não ter. E ter criança, e você ir em busca de trabalho e não conseguir, a criança, pai, comida, pai, aquilo, conta a pagar. Veja como é a problemática da vida que pode nos aparecer. Isso a gente está dando entendimento para ver que o nosso problema não é maior do que muitos, como a gente pensa. Que hoje, graças a Deus, aqui nesse recinto, quase todo mundo não, todos nós já nos alimentamos pelo menos 3 vezes no dia. No mínimo. Para a gente ver que o nosso problema nunca vai ser maior do que o do outro.
E esse pai tirou a vida física, e a mãe disse que já tinha pensado muitas vezes, mas olhava para os filhos e disse: se ele foi, e se eu for, quem vai ajudar? E veja o desespero dessa criatura, agora do outro lado, vendo, continuando passando a mesma problemática, e agora sem poder fazer nada. É a mesma coisa de um pai ou de uma mãe ver um filho se afogar e entender que não sabe nadar, se for vai morrer, vai? Não vai. Mas vai ver o filho se afogar e não vai poder fazer nada. Nada. O pai e o conscrito. Eu vou explicar o que é conscrito, porque muitas pessoas podem não saber. Esses dias o exército está aqui na cidade. Tudo menino novo, recentemente convocados, né, que vão passar pelos tratamentos necessários. Um conscrito é todo aquele que vai se alistar. É um civil, completou 18 anos, vai para o cartório, vai se alistar em qualquer das áreas, aeronáutica, marinha ou exército. Então é um conscrito. O pai e o conscrito. E veja só, viu? Quando a gente vai se alistar, geralmente só existe um meio, um único motivo para que, se você for chamado para uma guerra, você não ir. Você sabe qual é? É se for filho único de uma viúva. Aí a lei não permite que vá para a guerra. E você é isentado do serviço militar de ir para a guerra. O pai e o conscrito, vamos lá. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral de todos os seus vizinhos, todo mundo gostava dele, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se, na sua posição, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar, a fim de isentá-lo como filho único de viúva. A intenção dele foi unicamente por amor ao filho, para não deixar que ele fosse e pudesse ser assassinado. A intenção dele foi essa, foi pura. Foi uma boa intenção. Foi evocado um ano depois, na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. As pessoas, primeiro, chamaram São Luís, para saber se realmente poderia. São Luís, quereis nos dizer se podemos evocar, chamar o homem de quem se acaba de falar no recinto? Resposta: sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. Evocaram ele, chamaram. A espiritualidade trouxe através do médium de psicofonia, de psicografia. Resposta, quando ele chegou: obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. Ele me perdoará. Quem vocês acham que ele estava dizendo, confiando que um dia ia perdoar ele? Quem era ele? Deus. Mas o crime, a consciência estava tão culpada que ele não podia nem falar e nem escrever o nome de Deus, pela culpa que tinha na consciência. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra, mas se detém. Tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indescritíveis e prontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não podia escrever. Perguntaram: dissestes que sofreis, sem dúvida. Errastes, a pessoa conversando com ele, perguntando, através da mediunidade. Errastes em vos suicidar, mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência. Você fez por amor a seu filho, para que ele não corresse o risco de ser assassinado. Não mereceu nenhuma indulgência da lei divina,
nenhuma compaixão. Resposta: a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. A intenção atenuou. Se era para sofrer, passar no sofrimento, 30 anos veio a 20, mas não deixa de passar, mesmo com a intenção louvável aos nossos olhos. Tem mais coisa aqui, mas não vai dar tempo, eu vou para a outra, que a gente já tinha escolhido, porque isso a gente fala corriqueiramente. Primeiro, sempre primeiro, para nós mesmos. Porque sou como todos vocês, em construção, imperfeito e fracos, muitas vezes, diante da problemática da vida, diante das dores, causadas por nós mesmos, mas com tanta dificuldade da gente enfrentá-las. Uma mãe e seu filho têm amor maior do que a de mãe? Não tem. Vamos lá. No mês de março de 1865, a senhora C, negociante, que não tem necessidade de dizer o nome não importa, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, de desencarnar, de dar o último suspiro, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Nesse abraço, vertendo lágrimas abundantes, ela disse: vai, meu filho, vai antes de mim, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu, escondendo a cabeça entre as mãos. O filho desencarnou. As pessoas que se achavam presentes a esta cena dolorosa consideraram as palavras da senhora C como simples explosão de dor, que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Por isso que a gente não deve dizer que a dor do outro é pequena, não. Ninguém sabe do íntimo de cada um, não. Lembre-se sempre, o que para vocês pode ser algo fútil, besta, para outra pessoa é para acabar o mundo. A gente não sabe do interior da outra para a gente estar dizendo. Que dever, que moral nós temos para criticar e dizer que o outro é fraco e dizer que a problemática, se fosse comigo, resolvia? Quem somos nós? Eu digo porque já falei muito isso. E depois dos esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, algumas vezes eu penso um pouquinho antes de falar. Mais besteira do que ainda falo. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada por toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. Evocar o filho primeiro, com um tempo depois. Pergunta ao filho: tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou, sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Resposta do filho: sim, tenho conhecimento, e sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua falta de resolução, de resignação. Eu seria perfeitamente feliz. Se ela não tivesse feito isso, eu estava feliz, porque eu tinha necessidade de passar por tudo isso para os reajustes necessários. Não estou feliz porque ela fez esse ato insano com ela mesma. Ele disse aqui. Evocaram a pobre mãe. O orientador questionou: pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e devereis pensar que Ele pune toda infração de suas leis. Qual foi a intenção dela?
de se encontrar com Ele, de continuar junto dele. A privação da visão de vosso filho é uma punição. Aí convocaram ela e foi trazida pela espiritualidade amiga. A mãe questionou e ela chegou falando: não, eu acreditava. Veja como é fácil, na nossa ignorância, atribuir a responsabilidade das nossas dores aos outros. Olha o que ela fala, dentro da ignorância que somos peculiares. Não, eu acreditava Deus ser melhor do que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é um Deus bom e justo, uma vez que não compreendeu a imensidade da minha dor e do meu amor. Quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois para sempre. Piedade, piedade, meu Deus. A intenção dela, por amor ao filho se encontrar, se distanciou. E começou a dizer que Deus era o responsável, porque não levou em conta o amor dela. E levou. Tanto é que a pena foi atenuada. Por tantos anos que sofreu, como o pai, foi reduzida. Mas tinha que passar, porque infringe a lei. É a mesma coisa aqui. A mesma coisa em exemplos chulos. A gente comete um delito, um erro aqui, certo? Perante a justiça, tá bom? A gente se arrependeu na mesma hora ali. Vai e se entrega à polícia. Vai se entregar. Não é assim? Muita gente faz isso. Aí quando chega lá no delegado, o delegado diz: não, você veio, você se conscientizou, você se arrependeu, tá, beleza, pode ir para casa. É assim? Não. A pena vai ser atenuada porque você foi com a sua boa vontade. Não é assim que se procede? Você vai ser preso, você vai ser julgado com essa atenuante, esse benefício vai ser reduzido. Se você era para pegar 20, pega 15. Vai chegar no trabalho, lá na penitenciária, qualquer lugar que seja, vai trabalhar com um bom comportamento, a pena vai ser reduzida. Mas você deixou de passar? Não. Se a lei terrena, que é injusta, é dessa maneira, e a lei de Deus? Então é atenuado a intenção. Mas não vamos deixar nunca de responder pelos nossos atos. Foi o exemplo de vários outros que aqui se encontram, que nós trouxemos para a reflexão da noite de hoje. Que não existe desculpas, não existe entre-meios para a gente cometer esse infeliz ato que se chama suicídio. Tirar a vida, que ninguém tira a vida, porque nós somos imortais. Pensem nisso, porque problemas nós vamos ter demais. E não pensem que os nossos problemas são maiores do que os outros. Valorizar a vida, essa empresa, que é o maior dom que a gente tem, é o nosso dever de cada dia. Por mais problemas que a gente venha a enfrentar e que vamos enfrentar. Mas hoje ou amanhã, se a gente cair nessa fraqueza infeliz, a gente não vai poder dizer que não sabemos que somos espíritos imortais. Porque Jesus deu o testemunho. Eu venci a morte. O apóstolo Paulo disse: onde está tu, morte? Onde está a tua vitória? A morte só existe do corpo físico. E tantas e quantas vezes for necessário, a gente vai encarnar nesse planeta ou em qualquer uma das moradas do Pai, para a gente evoluir, vencer os nossos problemas, resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não tem para onde correr, é lei divina. Independentemente de crença, é lei. Pensemos nisso para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Existe o suicídio indireto, que quase todos nós fazemos. Mas nós falamos hoje do suicídio direto, que é o pior de todos, porque existe a intenção de tirar a vida física, de acabar com a dor. É intencional. O suicídio indireto não é intencional.
mas é suicídio e nós vamos sofrer. Quem já assistiu quem já leu o livro Nosso Lar e quem já assistiu o filme, vai ver onde André Luiz passou 8 anos, era médico aqui, mas perdia a noite, fumava, bebia, tinha maledicência, olha onde foi. Todo mundo suicida e ele dizendo, eu não sou suicida, mas se suicida. Porque o tempo do nosso corpo, aqui, cada um tem o seu tempo fluido vital. E quando a gente abusa nas bebidas, no sexo, no falatório, nos sentimentos ruins, de raiva, de ódio, de vingança, destilando fel, fazendo tudo, tem diabetes, não respeita o açúcar, não a saúde, tem pressão, a hora não respeita, que tem que começar. Desrespeita, suicídio indireto. Só esse ponto para ver quanto a gente desrespeita a nossa empresa, que é a vida. E vamos reclamar de quem? De Deus? Não devemos. Então deixo aqui um beijo, um abraço no coração de cada um que aqui se encontre, dos 2 planos da vida, rogando sempre a esse Cristo que não nos desampara, que nos dá sempre essa força e que a gente possa usar essa força para vencer não aos outros, para vencer a nós mesmos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, hoje e sempre. O cantinho de oração Dulce Melo agradece os ensinamentos que foi passado com bastante amor pelo irmão Wagner, que os mentores espirituais dêem um bom retorno à sua residência e como Kardec sempre nos diz, todos nós cristãos temos o principal dever de praticar a caridade moral. Com certeza o cantinho de oração do Cimelo tem pessoas, tem irmãos, trabalhadores do bem que podem nos ajudar. Que entendamos que a caridade não é apenas a prática, mas também pedir, porque muitas vezes se achamos fortes e melhores do que os outros e por falta de humildade sucumbimos, porque também às vezes a caridade também é apenas pedir e não só fazer, praticar, mas pedir. Por nosso segundo momento, vamos ter o passo, fila por fila, em silêncio. Agradecemos também a todos os irmãos internautas que tiveram nos assistindo. Que Deus possa acompanhar todos vocês, dando um bom retorno. E gratidão pela presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes nesta noite. Para a próxima segunda-feira, dia 28/10, teremos como palestrante Carlos Alberto Santiago, de Aracaju, com o tema Saúde Espiritual. Para a prece final, convido o irmão Marcelino. Deus de amor e bondade, amado amigo, irmão Jesus, que nos fortalece, nos conduz, nos orienta, nos dá a oportunidade de juntos e reunidos em seu nome, participarmos desse festim de conhecimentos proferidos pelo nosso irmão facilitador da noite, que possa sempre trabalhar na seara do bem, disseminando os ensinamentos do Cristo. Que os nossos irmãos desencarnados, provindos de mundos inferiores, possam ter encontrado lenitivos para suas dores que aqui vieram buscar. Nós outros encarnados, que energizamos esse ambiente através dos fluidos salutares, possamos continuar fazendo isso após essa nossa jornada do dia de hoje. E que, acima de tudo, esses ensinamentos penetrem em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos colocar em prática no dia a dia de nossas vidas. Peçamos, Senhor, por aqueles nossos irmãos
que aportam nesse instante ao plano superior, que possam ser acolhidos a todos no seu infinito amor. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em Ti confiam, bem junto a Ti, meu Deus. Eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos, onde antes não havia caminhos. Eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras. Senhor, eu de mim nada posso, mas o Cristo que habita em mim, tudo pode e tudo realiza em nossas vidas. Aos nossos irmãos internautas que nos acompanharam na noite de hoje, fique também com a missão do Cristo de Nazaré e que possamos juntos e reunidos em seu nome participarmos sempre dos festins de conhecimentos nessa casa, nesse pronto-socorro de almas, nesse tempo de oração. Muita paz, muita luz e muita harmonia a todos nós.